Olá, tudo bem? Então, seja bem-vindo a mais um programa Direito do Servidor aqui na sua Folha Dirigida Online. É um prazer enorme estar aqui com você de novo. Passou rápido, viu? Quinta-feira passada, quinta-feira agora, é muito rápido, passa rápido. Aliás, o ano tá voando, a gente já tá em outubro aí, né? Então, vamos lá, vamos nessa, vamos juntos. A gente está seguindo aí firme e forte no nosso programa Direito do Servidor aqui na Folha Dirigida Online. Tá um elogio, a gente está recebendo elogio de todas as partes do Brasil, né? É muito legal aqui esse espaço reservado para o servidor. É um local próprio onde a gente aqui tem o direito de debater sobre os seus direitos, os nossos direitos. Debater sobre o servidor público é importantíssimo, né? É muito importante a gente conversar sobre o servidor público. Então vamos nessa, vamos aqui trabalhar um tema muito importante nesse dia, nesse momento. Vamos trabalhar o tema relativo à remoção do servidor. Veja, não é a mesma coisa que a gente trabalhar a recente portaria que fala sobre remanejamento, não é isso. Eu quero trabalhar um tema legal, um tema previsto nos estatutos funcionais e vamos usar de base, obviamente, o Estatuto do Servidor Civil da União. Vamos dar uma olhadinha lá. Previsto no artigo 36 da Lei 8.112, o fenômeno da remoção do servidor público, é aquele deslocamento que o servidor faz, não é? Dentro do mesmo quadro e é importante para a administração pública, é importante para a gestão e importante para o servidor. Então aí no quadro, eu coloquei aí para você, né, inicialmente, que a remoção, para você ver aí, ó, a remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Mais importante do que a gente entender o que é o conceito de remoção, né? É a gente entender quais são as modalidades de remoção. Uma pergunta sempre muito comum que os servidores me fazem é se eu tenho ou não tenho direito subjetivo a ser removido. Se a remoção seria uma questão de critério da administração pública ou seria um direito subjetivo que o servidor tem de se deslocar. Não é isso? Então é isso que a gente precisa analisar aqui. Eu separei várias perguntas que foram enviadas aqui para a redação, a gente vai ver já já no quadro próprio, mas de antemão, importante a gente entender também quais são essas modalidades de remoção. Muito importante para você entender o seu direito, o seu dia a dia. Lembrando, cada estatuto tem uma previsão diferente desse tipo de remoção. Então, assim, eu estou usando como base o Estatuto dos Servidores Federais, mas que é muito parecido com os outros estatutos estaduais e municipais, né? Olha só, modalidades de remoção. Primeira, a remoção de ofício, que é feita no interesse da administração. Essa remoção de ofício, no interesse da administração, leva em conta somente o interesse da boa gestão. Leva em conta somente o interesse da administração pública e ela é imposta ao servidor. Nesses casos, remoção de ofício, o servidor não tem como se negar a fazê-lo, né? Porque é uma imposição feita pela administração pública em nome da boa gestão. A segunda modalidade é a pedido, a critério da administração pública. Nesse caso, no caso da remoção a pedido, ela fica condicionada à conveniência e oportunidade da própria administração pública. Então veja, não é um direito que o servidor tem. Aqui é uma junção entre o interesse privado do servidor em se deslocar e o interesse da administração em dar oportunidade para que esse servidor possa exercer suas atividades em outro local. Então aqui, nesse inciso 2, a critério, a pedido e a critério da administração pública, nós temos o que a gente chama de remoção ordinária. É essa remoção que se busca nos estatutos, né? A remoção onde o servidor pede e a administração avalia se vai ou não vai coadunar com os interesses da boa gestão, tá legal? E nós temos uma terceira hipótese, né? A remoção a pedido para outra localidade, independente do interesse da administração. Aqui sim, aqui nós estamos diante de um direito subjetivo do servidor. Nesse caso, a administração não avalia critérios de conveniência e oportunidade. Aqui o servidor tem direito a ser removido. E veja, como se trata de uma hipótese excepcional, extraordinária, deve ser interpretada de forma restritiva, como diz o Superior Tribunal de Justiça. Então diz lá, né? Letra A.
para acompanhar o cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Essa é a principal causa de remoção independente da vontade da administração pública, daquela que o servidor tem direito subjetivo, né? É quando o seu cônjuge ou companheiro é deslocado por interesse da administração. E aí, em nome da unidade familiar, o servidor acompanha o cônjuge, ele é removido para onde esse cônjuge for. Isso é um direito que o servidor tem, né? Essa remoção, independente da administração pública, é um direito subjetivo que o servidor tem. Mas veja, somente quando o cônjuge é removido a critério ou por força de interesse da administração pública. A interpretação ela é restritiva nesse caso. Letra B, né? Por motivo de saúde, saúde do servidor, do cônjuge, do companheiro, do dependente, que viva as suas expensas, blá, 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 ou em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas. A linha C fala dos concursos internos de remoção, né? Quando o servidor pede e existem mais interessados do que vagas. Aí é feito um concurso e a remoção fica a critério aí da administração pública quanto à questão da remoção, quanto à realização do concurso interno. Tá legal? Bom, já que a gente deu uma olhada razoável sobre essas hipóteses, vamos dar uma olhadinha agora nas perguntas enviadas aqui para a nossa redação, para o nosso e-mail, souservidor@folhadirigida.com.br, para a gente entender qual o problema que você, servidor, está passando, para a gente tentar aqui te ajudar a responder. Então vamos lá, vamos para o quadro Fala Servidor. Muito bem, aqui nesse quadro então eu vou para a primeira pergunta. Vamos lá com a repórter Juliana Góes. Juliana, diz para mim, qual foi a primeira pergunta que foi enviada e que a gente selecionou aqui? Olá, professor Gladstone. A nossa primeira pergunta vem do Josimar Silva, de São Paulo. Ele diz assim: professor, sou servidor federal e minha esposa é empregada pública dos Correios. Se ela for transferida para outro estado por necessidade do serviço, tem o direito de acompanhá-la, mesmo não sendo regida pelo mesmo estatuto? Muito bem, Josimar, excelente pergunta, excelente dúvida, né? Acredito que muita gente está na mesma dúvida aí. Pessoal de São Paulo, um grande abraço. Olha só, a sua esposa é empregada pública, ela não se submete a 8.112. Porém, o conceito de servidor aí, ele tem que ser amplo, não restritivo, né? Na verdade, se a sua esposa, que é servidora empregada pública dos Correios, for removida por interesse da administração pública, obviamente que você tem direito à remoção, tá legal? Então, sim, resposta afirmativa, você tem direito e a lei inclui o servidor aí, o empregado público, como também abrangido pela redação lá do artigo 36, tá legal? Você tem direito à remoção sim, ok? Juliana, tem mais pergunta aí pra gente? A segunda pergunta é de Annelise Maia, de Seropédica, no Rio de Janeiro. Ela diz assim: professor, meu marido foi aprovado no concurso para analista do TRF em Minas Gerais. Sou servidora federal lotada no Rio de Janeiro. Tenho direito subjetivo de acompanhá-lo? Annelise, olha só, se ele foi aprovado para um concurso, ou seja, a remoção dele, não é nenhuma remoção, né? O deslocamento dele não se deu por força de vontade da administração pública. O deslocamento dele se deu por vontade própria. Então, nesse caso, você não tem direito à remoção, infelizmente, porque o direito à remoção, ele só nasce quando o cônjuge é deslocado por interesse da própria administração pública, o que não foi o teu caso. O teu caso, o teu marido, ele foi aprovado em concurso público, então, na verdade, o deslocamento se deu em função da vontade dele própria e não da administração pública. Nesse caso, você não tem direito subjetivo à remoção, infelizmente, tá legal? Mas você pode pedir uma licença, a licença do artigo 84, que é sem remuneração para acompanhar cônjuge. Aí não importa nem se ele é servidor. No caso aí, você pode pedir a licença do 84, da Lei 8.112, vai sem remuneração, mas acompanha. Mas a remoção com remuneração, aí não dá para fazer, tá legal? Vamos lá, vamos para mais uma pergunta.
Nossa outra pergunta vem de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. É do José Wellington. Ele diz: professor, vou participar de um concurso interno de remoção. Caso eu seja aprovado, minha esposa terá direito à remoção também para me acompanhar? José Wellington, Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, um grande abraço para você aí, o pessoal de Recife também. Veja, nesse teu caso, você vai se submeter a um processo seletivo interno de remoção, né? Tem vagas em outro lugar, você tem interesse em se deslocar e a administração pública ofereceu essas vagas. Infelizmente, a posição atual do STJ é não autorizar esse tipo de remoção como direito subjetivo, tá legal? Isso porque, lembrando, a remoção, quando há deslocamento do cônjuge, ela tem que ser interpretada de maneira restritiva. Em outras palavras, somente é possível o direito subjetivo quando o deslocamento do cônjuge se dá em razão da vontade da administração pública. Nesse caso, ele vai se submeter espontaneamente a um concurso de remoção, né? Então ele, na verdade, a vontade aí é mais dele do que própria da administração pública. O STJ entende em interpretar restritivamente isso. Infelizmente, você não terá direito à remoção também, tá legal? Vamos lá, tem mais pergunta aí, Juliana? E nossa última pergunta vem de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É do Aristeu. Ele diz: professor, em 2015 fui aprovado em segundo lugar no meu concurso para cadastro de reserva. E como não tinha vaga disponível para a minha opção de lotação e eu não queria ficar em final de fila, aceitei ser lotado em outra cidade. Entrei com 2 pedidos de remoção que estão parados. Percebi que este ano o terceiro e o quarto colocados no meu concurso foram lotados onde venho pedindo a remoção. Essa preterição é lícita? Bom, Aristeu, em primeiro lugar, um grande abraço aí ao pessoal de Pelotas, pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul como um todo, né? Veja, pelo que eu entendi, você passou em segundo lugar no concurso, era um cadastro de reserva, você foi chamado em seguida, você não foi para a cidade onde você queria, onde você optou, a sua primeira opção, né, de lotação, mas te ofereceram uma outra cidade para que você não fosse para o final da fila, e aí você entrou com pedido de remoção porque percebeu que abriu uma vaga lá onde você queria. Só que ao invés de te chamar, ao invés de te dar a oportunidade de você ser removido, a administração acabou chamando a terceira e quarta colocada, né? Foi isso que eu entendi. Se foi isso, então deixa eu te dizer uma coisa. Você tem direito a impetrar o mandado de segurança, porque realmente houve preterição. O direito era seu. A remoção está em primeiro lugar antes do chamamento de cadastro de reserva. Então você tem direito a impetrar o mandado de segurança, via judicial, obviamente, para ser removido. Porque nesse caso houve preterição ilegítima. Tá legal, Aristeu? Bom, então é isso, né? Espero que você tenha se encaixado em uma dessas dúvidas e, se não, mande para cá a sua dúvida. souservidor@folhadirigida.com.br, tá legal? Aqui no seu programa Direito do Servidor na Folha Dirigida Online. Foi um grande prazer. Quinta-feira que vem estarei aqui de volta com você. Vamos falar sobre remanejamento, essa nova portaria aí, né, que previu o remanejamento. Aí a gente vê a diferença para as questões de remoção, tá legal? Então, até quinta-feira que vem, aqui na Folha Dirigida Online. Um grande abraço.